Esse é um jovem de muita tradição. Ainda era e ele sempre foi deveria ser adequado. Aleluia. Saúde a toda a igreja com a paz do Senhor. Amém. Agradeço a Deus pelo rico privilégio de estar aqui nessa noite para louvar o Senhor. Agradeço nosso pastor presidente, reverendo José Oswaldo Nunes de Lima, pastor Erma, pela oportunidade. Já temos sentido a poderosa presença do Senhor, mas muita coisa ainda vai acontecer nesta noite. Aleluia. É maravilhoso estar aqui. Um pouquinho mais alto só o retorno, por gentileza. Eu sinto no meu peito uma forte emoção quando eu leio sobre o martírio de Jesus. Às vezes fecho os olhos e posso ver o sofrimento dele carregando a cruz. Sangue e suor corriam no seu rosto e o carrasco açoitava o seu corpo. O povo escarnecia do rei que foi rejeitado e na cruz para morrer foi condenado. E a igreja cante e diga: e na cruz para morrer foi condenado. Eu posso imaginar a dor que senti quando a coroa de espinhos o cravou. Assim mesmo com ternura consolava aqueles que por ele ali choravam. Rastros de sangue por onde passou Jesus, refletia em cada vida o seu amor. Hoje essa história comove o meu coração em saber que esse martírio foi por mim. Em saber que esse martírio foi por mim. E por fim crucificaram a Jesus. Entre dois ladrões puseram meu Senhor. Se a igreja cantar fica muito mais bonito. Tendo sede pediu água, alguém lhe deu um vinagre, ele bebeu. Então o seu espírito ao Pai ele entregou, inclinando a cabeça expirou. Uma lança traspassou o corpo de Jesus. Sangue e água então derramou. Sangue e água então derramou. E por fim crucificaram a Jesus. Entre dois ladrões puseram meu Senhor. Sede pediu água, alguém lhe deu. Canta a igreja do Senhor. Uma esponja com vinagre,
ele bebeu. Então o seu espírito ao Pai ele entregou, inclinando a cabeça, expirou. Canta pra ele. Essa transformação, o corpo de Jesus, sangue e água então derramou. A terra estremeceu, sepulcros se abrirão, as potências do céu foram abaladas. O tempo logo mudou, fortes ventos soprarão, raios e trovões anunciaram que quem ali morreu foi o Filho de Deus. Aleluia. 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 Meu Jesus ressuscitou. Toda a igreja num só coral, numa só voz pra ele. Se você ainda não cantou, cante. É pra ele. É pra ele, mais uma vez, diga aleluia. Só as vozes e a bateria. Meu Jesus ressuscitou. Mais uma vez pro Senhor. Aleluia. Meu Jesus ressuscitou. Dá um glória para Deus, irmãos. Esse violão fala na mão do presbítero João, né? Daqui uns dias esse violão vai dar a paz do Senhor aqui na igreja, irmão. Amém, glória a Deus. Irmãos amados, conosco nesta noite pastor Cícero Marinho, nosso diretor de um dos setores da nossa convenção e pastor na cidade de Matriz do Camaragibe. Pastor Arnóbio, que é o segundo vice-presidente da convenção e pastor do campo eclesiástico do Rio Largo. Amém. Pastor Amaro Antônio, que é o primeiro vice-presidente da nossa igreja e é pastor no campo de São Luís do Quitundi. Glória a Deus. Pastor Herman, que é o nosso copastor aqui na sede. Glória a Deus. Pastor Wilton Padilha, que é o primeiro vice-presidente da nossa convenção e pastor no campo eclesiástico de Coruripe. Glória a Deus. Deixa eu ver da mesa. Está conosco também pastor Reinaldo. Onde está pastor Reinaldo? Glória a Jesus. Pastor, pela ordem. Pastor Severino, eu olhei ali, vi um irmão diferente, eu fiquei atrapalhado. Glória a Deus. Pastor Severino, que é o pastor, segundo vice-presidente da igreja, e é o pastor no campo do Penedo. Glória a Deus. Uma das cidades mais antigas do Brasil. Glória a Deus. E também das mais bonitas. Eu tenho uma notícia boa para lhe dar. Quando Dom Pedro II veio a Alagoas, ele veio inaugurar a catedral. Aquela catedral que temos aqui foi inaugurada com a presença de Dom Pedro II e da imperatriz Teresa Cristina. Ele passou em Penedo primeiro. Ele pegou o navio, passou pelo Rio São Francisco, ali em Penedo, e quando chegou lá, viu Penedo, e de Penedo ele pega o navio pelo Rio São Francisco, deságua no mar e vem de cabotagem até Maceió. Quando ele chega aqui em Maceió, que ele olha Maceió e olha Penedo, ele diz: Maceió é bonito, mas a capital de Alagoas deveria ser Penedo. Palavras de Dom Pedro II. O pastor ficou todo fofo. Glória a Deus nessa tradição. Aleluia. Muito bem, meus amados irmãos. Também pastor
nosso querido pastor Luciano, que é o administrador da igreja, pastor Alberto, que é pastor Alberto Olímpio, que é um dos diretores da igreja, e pastor no campo de Teotônio Vilela. Pastor, nosso querido pastor Agrimeron, que eu me lembrei de um negócio que aconteceu hoje, aí me deu vontade de rir. Glória a Deus, atrapalhou. Pastor Agrimeron Teixeira, que é um dos diretores da nossa igreja e dirige a igreja ali na congregação do Vegel e é coordenador. Pastor Luciano é coordenador da sétima região, na igreja do Tabuleiro dos Martins, que está um palácio que Deus preparou. Quem não foi no Tabuleiro, tire uma sexta-feira. Não tire no domingo não, porque no domingo eu estou aqui. Tire na sexta, que é o pastor Herman que está aqui, glória a Deus. E vá lá assistir o culto no Tabuleiro do Martins, que está uma coisa linda lá. Glória a Deus. Pastor Reinaldo Miranda, que já ia esquecendo dele também, a gente fica meio areado com tanta gente importante aqui. Pastor Reinaldo Miranda, que é pastor da cidade de Junqueiro e também segundo secretário da igreja. Nosso querido pastor José Luiz, que é pastor no Roteiro e é o presidente do Conselho Fiscal da igreja e da convenção. E com ele seus companheiros, fiquem de pé, todos os companheiros de igreja e convenção. Glória a Deus, estão todos, mas alguns estão presentes. Conselho Conselho de Ética da Igreja e Convenção, pastor Severino é o presidente, pastor Neto é o presidente. Cadê pastor Neto? Glória a Deus. Os seus companheiros, por favor, fiquem de pé, tanto da convenção quanto da igreja. Quando dá uma bronca, eles são os responsáveis pelas broncas. Quando acontece uma coisa no presbitério, se acontecer uma irregularidade com algum presbítero, é o pastor Neto com a sua comitiva. E se acontecer algum problema com algum pastor na convenção, pastor Severino é quem vai descascar o abacaxi com os seus companheiros. Amém? Pastor, e precisa disso? Precisa, irmão. Porque onde tem gente, tem problema. É verdade ou não é, irmãos amados? Tem gente que diz assim, eu vou me desviar porque eu vi um problema na igreja. Pois você já está desviado, coitado. Glória a Deus. Porque problema teve desde que Jesus andou aqui na terra. É verdade ou não é? Quem foi que era ladrão e era pastor? Quem lembra do nome dele? Como era o nome dele? Judas Iscariotes, irmão. Era apóstolo, ladrão fino, glória a Jesus. E foi disciplinado. E a disciplina dele foi tão triste que ele se enforcou e depois a corda partiu. Ele caiu em cima de um penhasco que a Bíblia diz que a barriga dele se abriu e as tripas saíram. Glória a Deus. Então, foi a pior disciplina que eu já vi na minha vida. Foi essa de Judas Iscariotes. Então, onde tem gente, tem problema. Amém? Louvado seja o nome de Jesus Cristo para sempre. Amém. Mas a igreja continua firme. Ele morreu, Judas morreu, e a igreja tem 2000 anos aqui na terra, dando glória ao nome santo de Jesus. Amém? Glória a Deus. Meus amados irmãos, não sei se eu esqueci de alguém, irmão, me perdoe. Não é marcação não, viu? Está ali o nosso juiz de direito lá no Pará. Glória a Deus, presbítero, filho desta igreja, Arnaldo, está lá, irmão, dando ordem, virado lá, prendendo gente, soltando gente. Está lá virado, glória a Deus, aleluia. É juiz ali, deixa eu ver quem mais, de fora. Os demais são de casa, o pastor foi apresentado. É o senhor que é de Sergipe? É o pastor que é de Sergipe, já foi apresentado. Muito bem, meus irmãos, nós vamos recolher aquela oferta dos campos de baixa renda. E os irmãos vão contribuir com alegria. E nós vamos ouvir a dupla de 5, glória a Deus. Que era a dupla de 5 só quando eram eles 2. Agora tem 2 meninos e continua dupla de 5. Não sei como é uma coisa dessa. Devia ser dupla de 7, né, irmão? Glória a Deus. Que dizendo eles que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, ele e a mulher. Agora tem mais 2 meninos, deve mudar o nome para a dupla de 7. Para o ano vem outro menino, muda a dupla de 8. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Vamos recolher essa oferta em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Honras e glórias. Pois a ele nós, a dupla de 5, saudamos a igreja com a paz do Senhor. Felizes, meus amados irmãos, por esta rica oportunidade. Queremos louvar a Deus
pela vida do nosso pastor presidente, pastor José Osvaldo Nunes de Lima, e por esta rica oportunidade de estarmos aqui. Vamos dizer que Jesus está aqui, porque Jesus está aqui. Oh, glória a Deus. Uma certeza que eu, você e a Igreja de Cristo tem para o ano de 2025 é que a bondade e a misericórdia que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. O salmista diz: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal nenhum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo, que o meu cálice transforma. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias. Bendize, ó minha alma, o Senhor, e não te esqueças de nenhum dos teus benefícios. Eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Quem pode dizer glória a Deus por este hino? Meus irmãos, nós agora, com a ajuda de Deus, nós vamos comer o pão da palavra. Quem veio com fome de comer o pão da palavra? Santo Agostinho, o grande teólogo, ele dizia que no dia da ceia a igreja come 2 pães. Ela come o pão da ceia e ela come o pão da palavra. É o único culto que nós comemos 2 pães: o pão da palavra e o pão da santa ceia do Senhor. Daqui a pouco comeremos o pão da santa ceia, mas agora vamos comer o pão da palavra. Meus amados irmãos, eu gostaria que, quando eu fosse citando os versículos, fosse colocado o texto em tela. A palavra de Deus na carta de São Paulo aos Efésios. Eu quero dizer aos irmãos que esta doutrina de hoje não é para os amadurecidos. Esta doutrina é para os novos crentes. Se sobrar para você alguma coisa, você receba e leve para casa. Porque para mim, quando eu estava meditando nesta palavra e buscando-a, eu virei novo crente. Eu comi tanta coisa boa. Se você quiser virar novo crente e comer também, pode comer. Louvado seja Deus. Na carta de São Paulo aos Efésios, no capítulo 2, conta quem nós éramos e quem Deus fez nós sermos hoje. O apóstolo está contando aos Efésios, pelo Espírito Santo, quem éramos e o que Deus fez. Diz assim: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e o que, meus amados irmãos? Pecados. O apóstolo disse, irmãos, que quando nós não conhecíamos a Cristo, quando nós não éramos crentes, quando nós não tínhamos conhecimento do Evangelho, ele disse que Deus nos vivificou, estando nós mortos em ofensas e o que, meus amados irmãos? Pecados. Com a ajuda de Deus, com a graça e a misericórdia do Espírito Santo, eu quero trazer algumas explicações, se Deus me ajudar e vocês orarem. Diz a Bíblia que Deus nos vivificou, estando nós mortos em 2 coisas. Primeiro, em
ofensas. Eu quero dizer que nós estávamos mortos. Primeiro eu quero falar da morte. A morte que nós estávamos não era a morte física. Era a morte o quê, meus amados irmãos? Espiritual. Nós estávamos com a morte espiritual. Deus disse a Adão: no dia em que comerdes deste fruto proibido, no dia em que dele comerdes, certamente o que, irmãos? Morrerás. E alguém ignorante diz: pastor, mas a Bíblia diz que Adão viveu 930 anos. E ele não estava vivo, ele estava vivo fisicamente. Mas espiritualmente ele estava o quê, meus amados irmãos? Morto. O morto não tem fome. O morto não tem sede. O morto não tem reação. O morto não tem fé. O morto não tem ânimo. E nós morremos, a humanidade toda morreu no pecado. Ficamos insensíveis às coisas de quem, meus amados irmãos? De Deus. Ficamos como um defunto. Por que é que tem gente que não tem sede de ouvir a palavra? Por que é que gente não tem fome de ouvir a palavra? Por que é que tem gente que não sente nada, passa pela porta da igreja e fica dizendo: meu Deus, eu não entendo o que é que aquele povo sente, aquele povo canta, aquele povo grita, aquele povo dá glória a Deus. Você não sente, meu filho, porque você está morto. Não está morto fisicamente, mas está morto o que, irmãos? E São Paulo disse: vos vivificou, e estando vós mortos. Estávamos mortos no pecado. E a Bíblia diz que nós estávamos mortos em ofensas e pecados. Eu fui procurar a palavra ofensa. Qual a diferença de palavra ofensa para a palavra pecado? E eu fui procurar os irmãos que entendem do original, que eu comecei a estudar a língua grega há mais ou menos em 2007, mas eu adoeci e eu não pude prosseguir. Comecei a estudar grego, estudar latim, em 2 faculdades, mas infelizmente não consegui prosseguir. O grego foi na FATEAL, na nossa FATEAL, tinha um professor muito bom, e latim também tinha um professor muito bom, mas fazendo curso de tarde e à noite, e meus irmãos, adoeci e não pude prosseguir. Depois não tive mais tempo e agora piorou. Glória a Deus. Mas, meus amados irmãos, eu tenho amigos que conhecem o grego e o hebraico, e quando eu não sei, eu procuro, e eles sempre estão prontos a me responder. E eu procurei o que significa ofensas. Diz que nós estávamos mortos em ofensas. E ofensa, na língua grega, é paraptoma, que significa transgredir e ir além dos limites. Por exemplo, você bota um limite. Por exemplo, se você colocar aqui na frente, uma fita zebrada, não é assim que chama fita zebrada, né? Se você botar uma fita zebrada aqui, umas colunas, o que é que você está dizendo? O que é que você está dizendo? Não ultrapasse, limite. E se alguém quebrar aquela fita e entrar, o que foi que ele fez, irmãos? Ele transgrediu. A palavra transgredir é romper o cerco. A palavra trans quer dizer passar de um lado para outro, transporte e as outras coisas mais. Transgredir é passar de um lado para o outro. Transgredir é ir além do limite. E o que foi que aconteceu com Adão? Deus disse a Adão: pode comer de todas as árvores do jardim, mas da árvore da ciência do bem e do mal não comerás. Deus colocou o que, irmão? Deus colocou o que? Um limite. O que foi que Adão fez? Transgrediu. Rompeu o limite que Deus colocou. Então a palavra ofensa no grego aqui é transgredir. E todos nós transgredimos. Deus disse: não passe. Deus disse: não vá adiante. E nós fomos, desde Adão, que a gente vem transgredindo. Ou de um jeito, ou de outro. Pastor, não transgrido não. Mentira sua. Só teve um que passou aqui na terra e nunca transgrediu. Se eu fosse você, eu gritava o nome dele. Aleluia! Então toda vez que nós quebramos a lei de Deus, nós estamos
transgredindo, quebrando, pastor Cícero, a fita zebrada de Deus. Estamos em ofensas e pecados. E eu fui procurar a palavra pecado, essa eu nem perguntei a eles, porque eu já conheço há muito tempo. A palavra pecado no grego é amartia, que significa errar o alvo. Quem já brincou de tiro ao alvo quando era criança, nos parques? Quem já brincou? Levante a mão assim. Glória a Deus, né? Todos nós brincamos, né? Quando era criança. E tem até velho, glória a Jesus, que brinca ainda hoje. Quando você dá o tiro, é para você acertar o alvo. Mas quando você não acerta, você errou. Era para ser ali e você não alcançou. E quando uma pessoa perdia no grego, quando uma pessoa brincava com flecha no grego, no mundo grego romano, e a pessoa errava o alvo, os zombadores gritavam amartia. Amartia é pecado em português, quer dizer, você errou o alvo. E todos nós erramos o alvo. Deus diz é por aqui, Deus diz acerte aqui, Deus diz faça assim, Deus diz faça assim, e eu e você erramos o alvo. Como é o nome no grego, irmãos? Mais forte, como é o nome no grego? Pecado é o que, irmão? Errar o alvo. Ofensa é transgredir, e pecado é errar aquilo que Deus orientou, aquilo que Deus mandou. Então a Bíblia diz que nós estávamos mortos em ofensas e o que, meus amados irmãos? Pecados. Vamos ver agora como estava a nossa situação nessa Santa Ceia. Para a gente tomar, irmão, a gente só toma a ceia alegre quando a gente entende o que Jesus fez por nós. Versículo 2. Versículo 2. Que noutro tempo andastes, segundo o que, meus irmãos? O curso deste mundo. Fique aí. Eu procurei a palavra curso desse mundo. E a palavra curso deste mundo é aion cosmos. Que quer dizer o que, irmão? Quer dizer esta era, este mundo. Nós andávamos no curso deste mundo. E eu fui procurar umas pessoas que entendem, e elas me disseram que andar de acordo com o curso desse mundo é como um peixe morto. O que é que acontece com um peixe morto em um rio de correnteza? O que é que acontece com ele? Ele desce de ladeira ou de água abaixo. E essa palavra no grego, curso, aeon, que quer dizer era, também significa um peixe que morreu e em vez de subir, as águas arrastam. Quer dizer que nós andávamos arrastados, que é uma força maior do que nós. Quando a água arrasta alguém, significa que a água é mais forte do que ele, mesmo que esteja vivo. Se a enchente for grande, o que é que vai acontecer? Que Deus nos livre de uma enchente. Se acontecer uma enchente e nós estivermos no meio da enchente, o que é que vai acontecer? Ela vai o quê? Nos arrastar no curso do rio. E era o que Paulo disse, era a nossa situação. As águas deste mundo, as águas do pecado, as águas da idolatria, as águas da feitiçaria, as águas da mentira, as águas da prostituição, as águas da corrupção, as águas da iniquidade, elas nos arrastavam no curso. E o pior, que nós não tínhamos forças para vencer, porque estávamos no aeon deste cosmos, estávamos sendo arrastados. Paulo diz que nós estávamos andando arrastados pelo curso desse mundo, e nós não tínhamos força. Glória a Deus, irmão, o homem por si só, a mulher por si só, não tem força suficiente para vencer essa correnteza do curso deste mundo. Eu conheço pessoas que choram. Vocês conhecem pessoas que quando você prega o evangelho para elas, elas choram. E elas dizem, irmão, eu não posso. Já ouviram isso? Eu sou dominado por isso, por aquilo, eu não posso. O curso do cosmos, o curso do mundo me arrasta.
eu pelejo para ser crente, eu pelejo para deixar isso, para deixar aquilo, mas eu sou arrastado pelo curso, pela força do cosmos, do mundo de pecado, da correnteza. E é o que Paulo diz aí. Você está aqui, você pensa que é porque você quer, é porque Deus entrou com providência na sua vida. Se eu fosse você, eu dava um glória a Deus. Você não entendeu. Você está aqui não é por sua força, não, é porque Deus interviu. Porque nós estávamos levados pelo curso, pelo aeon do cosmos. Estávamos levados, arrastados. Aí Paulo diz: vocês estavam arrastados. Mas o pior, irmão, além do curso do mundo, além da força do mundo que nos arrasta, o apóstolo disse: em que no outro tempo andaste segundo o curso deste mundo, prossiga segundo o príncipe das potestades do ar. Quem era esse, ou quem é esse inseto? Que Paulo chama de príncipe das potestades. O diabo não quer que eu pregue isso é muito pesado, porque você descobre que o diabo existe, e ele quer se esconder, ele quer dizer que ele não existe. Se você procurar um psicólogo, se você procurar um psicanalista, incrédulo, claro, ímpio, se você procurar um psicólogo não crente, um clínico nessa área, ele vai dizer que demônio não existe, que é distúrbio psicológico. Que aí ele dá um nome disso, dá um nome daquilo, nome científico. Mas eu sei que existem essas patologias, existem, mas eu quero dizer que além dessas patologias, existe o príncipe da potestade do ar. Os ares estão infestados de potestades. Os ares estão infestados de demônios. E eles têm um príncipe. Quem é esse príncipe? É aquele que foi enganar Eva. É aquele que entrou no jardim do Éden. É o querubim rebelde. É o querubim que se rebelou contra Deus. É o querubim que era o anjo mais importante de toda a criação e rebelou-se contra Deus. E ele desceu de lá para cá para continuar a sua rebelião aqui na terra. E a Bíblia diz que nós andávamos segundo ele. Em outras palavras, nós obedecíamos a ele. Ele dava as diretrizes às nossas vidas e nós seguíamos as diretrizes do príncipe. Do príncipe, ele é chamado de príncipe. No grego é governador. O diabo, irmão, ele é muito forte. Mas eu tenho uma notícia boa. Existe alguém que pode com ele. E esse alguém é Jesus de Nazaré. Não tenha medo dele. Você tem Jesus na sua vida? Levante a mão, pois você já é mais do que vencedor. Glorifique e exalte o nome de Cristo nesta noite. O príncipe das potestades do ar. O diabo não está no inferno. Alguém diz: o diabo está no inferno. Não, ele está nos ares. Ele vai para o inferno ainda, ele vai no lago de fogo, mas é depois da volta de Jesus, é no fim do milênio que ele vai ser lançado no lago de fogo. Mas por enquanto ele não está no lago de fogo. O lago de fogo não tem ninguém. O lago de fogo não foi inaugurado. Hoje existe o inferno, e Satanás nem está no inferno e nem está no lago de fogo. Ele está nas potestades dominando. Quem são as potestades do ar? São os demônios. Tem demônio de toda qualidade, irmão. A gente vê tanta gente má, a gente vê tanta gente perversa, tanta gente injusta, tanta gente ruim, que não é possível que seja o ser humano. Quem é que está ali influenciando aquela cabeça? Quem é que está influenciando aquela pessoa a fazer o mal, a destruir, a caluniar, a mentir, a roubar, a matar, a prejudicar? Quem é que está influenciando esta pessoa? É o príncipe das potestades do ar. E nós andávamos segundo ele. Ele é chamado de Espírito. Olhe para a tela ou olhe para a sua Bíblia. Ele é chamado de Espírito que agora opera, passe nos filhos da desobediência.
nós éramos filhos da desobediência. Nós seguíamos ao príncipe das potestades do ar. Aleluia. Nós éramos desobedientes, irmãos. Nós éramos arrastados pela correnteza deste mundo, deste cosmos, desse mundo perdido, desse mundo de pecado. Nós éramos como um peixe morto, levado de água abaixo. E o príncipe das trevas era quem nos orientava. É chocante dizer isso, mas foi Paulo quem disse. Era o príncipe das trevas. Aleluia. Mas tudo isso é pretérito. Andávamos. Pretérito, passado. Dê um glória para Deus, igreja. Dê um glória para Jesus. Pretérito. Andávamos. E disse mais o santo apóstolo, prossiga, glória a Deus, entre os quais todos nós, ninguém pode se gloriar. Você poderia ser uma pessoa até boa perante a sociedade. Você poderia ser uma pessoa boa perante sua família. Você poderia ser uma pessoa boa perante o povo. Mas a Bíblia diz, entre os quais todos nós andávamos. Por isso que a Bíblia diz que Deus olhou do céu para a terra para ver se via um justo. E achou quantos? Nenhum. Então não tem de que ficar vaidoso. Não tem de que criticar ninguém, julgar ninguém, porque a Bíblia diz que todos nós estávamos na mesma situação. E a Bíblia diz, entre os quais todos nós também antes andávamos. Agora veja, diga comigo, nos o quê? Desejos de quem? E eu fui procurar o que significa a palavra desejo. Eu fui procurar os meus amigos e eu falei com eles. Me diga, a palavra desejo, o que é que significa na língua grega do Novo Testamento? E eles me disseram que no grego a palavra desejo é epitomia. E eles me disseram que epitomia significa desejos ardentes como um vulcão. No grego. Como se fosse um vulcão saindo de dentro do coração, como se fosse a lava de um vulcão saindo de dentro da alma. Desejos, epitomia. E o pior, desejos desordenados. Tem gente que diz assim, pastor, eu nasci assim. Pastor, eu me criei assim. Pastor, desde criancinha que eu tenho esse problema. Desde criancinha que eu tenho aquele outro problema. Pastor, eu acho que foi Deus que me fez assim. Não, meu filho, isso foi depois da queda. Isso foi depois que Adão pecou. Toda a raça de Adão nasceu com desejos, epitomia, que significa desejos desordenados. Cada qual carrega uma epitomia. Cada qual carrega um desejo desordenado. Nenhum de nós está livre, mesmo sendo crente, mesmo sendo salvo. Ainda até o dia da vinda de Jesus, ainda vai aparecer de vez em quando essas epitomias, esses desejos. Qual é a diferença do crente para o não crente? É que quando a epitomia quer atacar o crente, ele grita, Jesus, me socorra. Quem pode dar glória a Deus por isso? E o não crente, ele não tem por quem gritar. Ele não tem, porque todos nós temos desejos. Paulo disse, também andávamos nos desejos da nossa carne. Essa palavra carne aqui não significa, apesar que está lá sax, que significa carne do açougue, carne de gente, mas significa mais profundo, significa a nossa natureza caída, os desejos, as epitomias que cada um carrega e que a moral manda calar a boca. Só um pastor louco é que poderia dizer, irmão, cada um vem aqui ao atril dizer qual é a sua epitomia, qual é o seu desejo desordenado. Só um pastor louco e irresponsável é que faria uma coisa dessa, porque o pudor, a moral, manda calar a boca e contar somente para o Senhor Jesus Cristo.
Mas a Bíblia diz que antes nós andávamos nos desejos. As epitomias, tudo que a epitomia mandava a gente fazer, tudo que o vulcão mandava a gente fazer, a gente fazia. Antes nós andávamos nas epitomias da carne, nos desejos desordenados. Irmãos amados, e nós só vamos nos ver livres 100% disso no dia que a trombeta tocar. No dia que Jesus vier arrebatar a igreja, o que é mortal vai se revestir da imortalidade, e o que é corruptível vai se revestir da incorruptibilidade. Quem pode dar glória para Deus mais forte? Enquanto nós estamos na terra, nós temos que lutar contra as epitomias, os desejos da carne. Antes andávamos nos desejos da carne. Que mais? Prossiga. Fazendo a vontade dos. Eu quero que todo mundo participe. Fazendo a vontade dos pensamentos. O que vinha na cabeça, a gente fazia. Aleluia. E eles dizem que isso é liberdade. Eles dizem que isso é liberdade. É não, meu irmão. É escravidão. Já pensou o pensamento mandar beber e você tomar todas? Já pensou o pensamento mandar usar droga e a pessoa usar, irmão? É o pensamento, vontade da carne e do pensamento. O que é pensamento? A palavra pensamento é dianoia, que significa o centro das atividades, das atividades e habilidades intelectuais, afetivas e volitivas. A vontade, a palavra pensamento aí significa vontade. Vontade. Nós fazíamos a vontade dos pensamentos, mas hoje você não faz mais. Porque quando o pensamento quer dominar você, o pensamento mau, você grita por Jesus e Jesus vem te socorrer, e você não vai fazer a vontade dos pensamentos. O meu pensamento está cativo a Cristo. O seu pensamento está cativo a Cristo. Antes você fazia o que dava na telha, antes você fazia o que a carne mandava, mas agora você tem Jesus na sua vida e você não pode fazer mais a vontade da carne e nem a vontade dos pensamentos. Aleluia. E éramos por natureza filho de quem, irmão? Éramos filhos de quem, irmão? Como os outros. O que é que vai acontecer com esse povo que faz a vontade da carne? O que é que esse pedaço de versículo está querendo dizer? Os que fazem a vontade da carne e do pensamento, quem é que vai vir sobre eles? A ira de Deus. Mais cedo ou mais tarde. A ira, nós éramos filhos da ira, mas agora nós não somos mais filhos da ira, agora nós somos filhos de Deus. Quem é filho de Deus se alegra, quem é filho de Deus dá glória a Jesus. Você não é mais filho da ira, você agora é filho de Deus. Até aí é quem nós, eu quero ouvir a participação da igreja. Até aí é quem nós. Foi forte, até foi fraco, até aí é quem nós. Agora vem, irmão, uma conjunção adversativa. Toda vez que você vê na Bíblia uma conjunção adversativa, erice o cabelo, porque vem coisa boa. Aí quando chega no versículo de número 4, aí tem uma conjunção adversativa. Quem sabe dizer onde está a conjunção adversativa aí? Mais forte. Mais forte. Quando vem um pensamento falando, e quando chega na frente diz: mas, entretanto, todavia, contudo, aleluia! Aleluia! Eita coisa boa! Até o versículo 3 fala da desgraça que era. Mas quando chega no versículo 4, aí o Paulo, cheio do Espírito Santo, coloca, o Espírito Santo diz: Paulo, coloque aí, mas. Ai, irmão, não dá para dar glória a Deus, não, irmão?
Tem crente pentecostal aqui de fogo. Se tem crente pentecostal de fogo, com a palavra dessa é para dar glória a Jesus. Mas até o versículo 3 parecia que tudo estava perdido. Mas quem é que entra em ação? 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 E cadê o glória para ele? Cadê o aleluia para ele? Cadê a adoração para ele? Quando Deus viu que tudo estava perdido, Deus disse: agora eu vou entrar. Deus olhou para Satanás e disse: você fez esse estrago todo, não foi? Agora quem vai entrar em ação sou eu, Jeová, o Todo-Poderoso. E eu vou mandar meu filho para a terra. E meu filho vai desfazer toda essa macacada sua, toda essa presepada que você fez. Meu filho Jesus, na cruz do Calvário, ele vai desfazer tudo isto. Mas Deus, que é, diga bem alto, quando eu disser que é, você diz a outra palavra, que é. Riquíssimo em quê? Riquíssimo em quê? Então dê um glória para este Deus que é riquíssimo e teve misericórdia de nós. Estava tudo perdido. Ia todo mundo para o inferno. Aí Jeová, na eternidade, isso foi antes do homem pecar, Deus disse: vai não. Vai não, porque eu sou riquíssimo. Sabe o que é que eu acho interessante? Eu fui procurar essa palavra no grego. É um superlativo. O que é um superlativo? Feliz. O superlativo de feliz? Felicíssimo. O superlativo de bom? Boníssimo. Olha, absoluto sintético. Eita, aula de português. Glória a Jesus. Aqui no grego não está dizendo que Deus é rico. Tem umas bíblias que dizem Deus sendo rico, mas no grego é muito mais do que rico. Riquíssimo. É mais do que rico. Riquíssimo em. Foi fraco, riquíssimo em. É por isso que você está aqui. É por isso que em todo canto do mundo tem crente dando glória a Deus. É por isso que em todo lugar do mundo tem igreja dando glória, ou muita ou pouca, mas tem crente cantando, louvando, adorando, celebrando uma liturgia a este Deus que é riquíssimo em. Dê um glória para Deus mais forte, misericórdia. Deus disse: não, eu não vou abandonar esse povo. Deus olha para mim, Deus olha para você. E Deus não sente ódio de mim nem de você. Ele sente amor. Ele sente compaixão. Não tenha Deus como um homem mau. Não tenha Deus como um tirano. Não tenha a imagem, a caricatura de um Deus carrancudo. Não, Ele é riquíssimo. Riquíssimo em misericórdia.
Aleluia! Aleluia! Eu fui procurar o que significa a palavra misericórdia no grego. Eleos, me disseram que Eleos, e significa boa vontade para com o miserável. Dá para conhecer a pessoa quando ela tem boa vontade com a gente? Pela cara dela, dá para conhecer? E dá para conhecer quando a pessoa tem má vontade? Pois Deus, Ele não tem a cara de má vontade. Ele tem a cara de boa vontade. Quando você chega numa repartição pública e o atendente lhe atende com a cara feia, você diz: estou perdido. Mas quando o atendente olha para você e sorri, você diz: estou bem aqui. Pois eu vim dizer para você nesta noite que o seu Deus, Ele não está olhando para a humanidade com a cara feia. Ele está olhando com a cara de boa vontade. Dá para dar glória para esse Deus, dá para dar glória, dá para dar aleluia para esse Deus. Deus é riquíssimo em misericórdia. Aí Ele manda quem? Ele manda quem para a terra? Ele manda quem para a terra? Diga o nome de quem Ele mandou para a terra para resolver esse problema. Não foi São Pedro, não. Não foi São Paulo, não. Não foi a bendita Virgem Maria. Não foi São José. Não foi Buda. Não foi Maomé. Não foi Krishna. Quem foi que Ele mandou para vir resolver esse problema? Se eu fosse você, eu dava glória para este Jesus. Deus que é riquíssimo em misericórdia, glória seja dada para Ele. Com seu muito amor com que nos amou. Muito amor, muito. Tudo isso é no superlativo. Com muito amor com que nos... Bata no peito e diga: Deus me ama. Se ninguém te ama, aleluia. Grande calande de glória. Tem gente aqui que acha que o pai não ama, que acha que a mãe não ama, que acha que até a esposa não ama, que acha que até o esposo não ama. Mas eu vim dizer que se ninguém neste mundo lhe ama, tem uma pessoa que está olhando, sorrindo para você e lhe ama. Quem crê neste amor, quem crê neste amor, quem crê, diga: Deus me ama, Deus me ama. Agora aponte para o vizinho e diga: Deus te ama, Deus te ama. Se ninguém te ama, se ninguém te ama, se ninguém te ama, Deus te ama. Hoje a ceia, vocês permitem que a ceia passe um pouquinho da hora? Permite? Não vai embora não. Não vá não. Deus te ama. Se eu fosse o quê? Você ficava aqui a noite todinha só ouvindo a palavra dele. Dá glória para este Cristo Jesus maravilhoso. Diz a Bíblia: mas Ele é riquíssimo pelo seu muito amor que nos amou, estando nós ainda mortos nas nossas ofensas, nos vivificou juntamente com quem? Com quem? Com quem? Quem foi que veio do céu para resolver esse problema? Jesus. Aí no versículo 6, todo pode pôr no 6. Depois eu vou falar da graça. E nos o que, irmão? E nos o que, irmãos? Juntamente com Ele. Tu sabe por que é que tu pode ser salvo? Porque Cristo morreu. E ao terceiro dia. Agora deixa eu dizer uma notícia que talvez você não saiba. Quando Jesus ressuscitou, Ele não ressuscitou sozinho. Eu não era nem nascido. Você não era nem nascida. Seu avô, seu bisavô, seu tataravô, seu escanchavô não era nem nascido. Mas na hora que Jesus ressuscitou, o Pai lá do céu diz: levante meu filho, e junto com você vai ressuscitar Orisvaldo, vai ressuscitar Severino, vai ressuscitar Mar Antônio, vai ressuscitar Herman, vai ressuscitar Pedro, vai ressuscitar João, vai ressuscitar Tiago, vai ressuscitar. Junto com você eu ressuscito todas essas pessoas que ainda hão de nascer.
fique sabendo que quando Jesus levantou do túmulo, ele não levantou sozinho, ele levantou-se com toda a igreja do passado, do presente e do futuro, do passado, do presente e do futuro, do passado, do presente e do futuro. Quando Jesus ressuscitou, a Bíblia diz que nós ressuscitamos com ele. É um fato já consumado. Você nem era crente, pastor Cícero. Ainda tomava umas birinites. E Jesus já tinha lhe ressuscitado. Dá para dar glória, pastor Cícero? Só faltava o tempo de você ser crente. Agora, no projeto de Deus, você já estava ressuscitado juntamente com quem? Com Cristo. Está no mundo, mas está no plano de Deus. Está bebendo, mas está no plano de Deus. Está adorando ídolo, mas está no plano de Deus. Está na feitiçaria, mas está no plano de Deus. Se eu fosse você, dava glória para Jesus. Já ressuscitou com Cristo. Só falta concretizar quando crer. Mas tem mais. Nos ressuscitou juntamente com ele. E o que mais? Abre a tela aí, glória a Deus. E nos fez assentar. Aonde, irmão? Me diga uma coisa, nos fez. É presente, passado ou futuro? Vamos aos estudantes de português. Hein? Nos fez. Fez, a palavra fez. A palavra fez. A palavra forte aí é o verbo fazer. É estar em qual conjugação do tempo? Está no presente do indicativo. Nos fez. Assentar aonde? Assentar aonde? Mas pastor Isualdo, eu estou sentado no banco da igreja. Eu estou assentado na cadeira do púlpito. E como é que a Bíblia diz que Deus já fez eu me assentar nos lugares celestiais? Meu filho, você está aqui, mas é por pouco tempo. Mas na mente de Deus, você já está lá no céu. Você já está lá no céu. Você já está em regiões celestiais. É questão de quê? É porque essa separação de tempo só tem pra gente. Para Deus não tem tempo. A gente conjuga ontem, hoje e amanhã, né? Ontem, hoje e amanhã, passado, presente. Lá no céu nem tem passado, nem tem presente. Aliás, só tem presente. Lá no céu nem tem passado, nem tem futuro. Lá no céu tudo é um eterno. Para Deus, eu e você já estamos lá. Para Deus eu não estou sentado aqui. Para Deus nós não estamos na bancada da Assembleia de Deus do Farol. Para Deus nós já estamos com Cristo nas regiões celestiais. Por quê? Agora por que isso? Porque para Deus nós já estamos lá se nós somos tão imperfeitos? Porque nós já estamos lá para Deus. A salvação para Deus não é um fato que pode ou não acontecer. Para Deus já aconteceu. Ô pastor Isualdo, e por que essa segurança? Por quê? Pecadores, mesmo salvos, mas ainda carregamos um corpo pecaminoso. É verdade ou não é? E como é que nós já estamos lá, pastor? Como não é muita coisa não. Quando eu era menino, o povo dizia assim: eu não acredito que quem tem tripa vai para o céu. Quem ouviu isso? Viu, Gildo? Lá em Colônia Leopoldina? Você dizia isso também, que eu lhe conheço. Que comedor de farinha não ia para o céu. Aleluia. Era assim ou não era? Aí a Bíblia diz que nós não vamos. Nós já estamos. Pela fé nós já estamos lá. Quem tem fé que já está lá. Você está aqui fisicamente, mas espiritualmente você já está lá. Fez. Irmão, eu vou entregar o recado todo. O meu secretário digitando esse sermão, ele disse: pastor, isso aí vai dar uns 4 sermões.
Eu disse, eu queria ser como o pastor Hernandes Dias Lopes, que ele prega muita coisa dentro de 40 minutos. Eu tenho dificuldade de sintetizar, não sei porquê. Eu gostaria de imprensar e dizer tudo, mas não tem jeito não. Vocês hoje vão escutar tudo. Quem já está lá, quem já está lá, quem já está lá, quem já está lá, balança a mãozinha e dê 3 glória a Deus. Um para o Pai, outro para o Filho e outro para o Espírito Santo. Eu já estou assentado em regiões celestiais. Mas que atrevimento é esse? Que atrevimento é esse? E você é melhor do que ninguém? E você é melhor do que ninguém? Porque você diz que já está lá pela fé, você já está lá, Deus já colocou você lá. Por quê? Aí Paulo diz no versículo 8, por quê? 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 Vá dando glória, eu vou dizendo por quê, e você vai dando glória. Por quê? Por quê? Por quê? Porque não é por merecimento, porque não é por obra, pela graça, bote na tela, pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Por que essa ousadia, esse atrevimento? Porque a Bíblia diz que a salvação é pela, foi fraco, é pela, e eu fui procurar os que entendem de grego, pelo amor de Deus me ajude, o que é graça? E eles me disseram que graça na língua do Novo Testamento é caris, que significa ter prazer, ter alegria, ter doçura, ter amabilidade, ter boa vontade para com alguém, independente de méritos. A graça é algo que se dá para alguém sem que aquela pessoa, pela graça. Paulo diz que é interessante, olha, por quê? Porque, me ajuda os professores de português, é o quê? Por quê? É algo explicativo, não é assim? Não sei se é uma conjunção, é algo explicativo. Porque pergunta separado e porque junto é uma resposta, é uma explicação. Por quê? Porque a ousadia de dizer que vai para o céu? Porque a ousadia de dizer que já está na região celestial? Porque a ousadia? Aí Paulo diz, por quê? Por quê? Pela graça. Sois salvos. Por meio de que, igreja? Por meio de que, igreja? Quem crê que Jesus morreu, derramou seu sangue, lhe lavou de todo pecado. Quem crê, levante a mão e dê glória para Deus. Quem tem essa fé, levante a mão e dê glória para Deus. Então, se você crê, você já recebeu esta graça. Por meio de que, igreja? Por meio de que, igreja? Foi fraco. Por meio de que, igreja? Da fé. Aí Paulo diz que, aí quando ele diz por meio da graça e por meio pela graça, por meio da fé, aí ele corta o orgulho da gente. Ele pega uma tesoura, pastor Severino, daquela de aparar grama e corta o orgulho. Aí diz o quê? Isso não vem de vós? Isso não vem de vós? Isto que? No Novo Testamento grego, isto refere-se às duas coisas que estão ali: a graça e a fé. Não é produto seu, é um presente de Deus. Agora veja que Deus magnífico. Além de dar a graça, Ele nos dá a capacidade de crer. Quer dizer, se Ele der só a graça e não der a capacidade da gente crer, a gente não vai crer nunca. Aí Ele diz, olha meu filho, eu te amo. Tinha uma cantiga do mundo antigamente que dizia que tu não presta, mas eu te amo. Uma vez veio uma moça de outro estado e teve uma festa
Essa moça era muito avoada. A irmã Vaininha conheceu essa moça. Não tem, a gente chama de avoado. Nós matutos chamamos de aquela moça doidinha, não tem a moça doidinha aqui. Ela era avoada. Aí uma profeta chegou para ela e disse: minha sarva, eu sou Jesus. E eu trago a notícia para você. Você é muito cibitinha, mas eu amo você. Você é muito cibitinha. Deus olhou para a gente e viu que a gente era cibite, sem vergonha e tudo mais. Deus disse: mas eu vou lhe dar duas coisas que vêm de mim, não vêm de você: a minha graça e a fé. Eu vou te dar a graça de te salvar e vou te dar a fé para tu acreditar e para tu receber a graça. Quem recebeu essas duas coisas? Quem recebeu essas duas coisas? Quem recebeu essas duas coisas? Levanta a mão para o céu e dá um glória a Deus. Pois Deus deu a graça e além de dar a graça, deu a fé. Em outras palavras, você não é crente porque quis. Você é crente porque Deus olhou para você, se agradou de você e disse: vou lhe dar duas coisas. Vou te dar a graça salvadora e vou te dar a fé para tu receber essa graça. Irmão, me diga uma coisa: dá para tomar ceia calado? Dá para tomar ceia sem dar glória a Jesus? Dá para tomar ceia sem falar línguas estranhas? Dá para tomar ceia sem dar glória ao Senhor, sem aplaudir o Senhor? Não dá, que é muita coisa. Ele dá a graça e além de dar a graça, ainda dá. Aí ele diz mais, aí Paulo diz, o Espírito Santo diz: bote mais. O Espírito Santo diz: bote mais, bote mais. O Espírito Santo diz que aí Paulo pega a pena, cheio do Espírito Santo, bota o que mais? Próximo. Homem, bota o que Paulo disse. Aí Paulo disse mais, o Espírito Santo: bota aí, Paulo: não vem, não vem, não vem, não vem. Ô irmão, quando eu não era crente, eu tinha um medo tão grande para o inferno. E eu fazia tanta obra. Me disseram que para ser salvo tinha que comungar 5 sábados. Em homenagem a Nossa Senhora. E não é que eu comunguei 5 sábados para me salvar. Depois disseram: não, é 9 sextas-feiras. E eu comunguei 9, 18, 27. E disseram: não, tem que usar um escapulário. Quem quiser ser salvo tem que usar um escapulário, que é um cordãozinho no pescoço, com um negocinho na frente e um negocinho atrás. Diz que quem usar aquilo na hora da morte, Nossa Senhora leva para o céu. E eu acreditei e comprei um escapulário. Tudo o que dizia, eu fazia. Aí o Paulo disse: não vem, não vem, não vem, não vem. Não adianta fazer nada, porque é pela graça. Olha que eu estou com vontade de saltar. Aleluia! Eita glória! Aí alguém diz assim: pronto, pastor, não vem das obras para que ninguém se glorie. Aí o que é que poderia se parar? Irmão, eu acho linda a Bíblia, porque ela tem tudo. O Espírito Santo não esqueceu nada. Se pastor, qual é seu nome? Márcio, se o Espírito Santo terminasse nesse versículo 9, o cristianismo seria um desastre. Porque o pessoal ia dizer assim: eu sou salvo pela graça. Não vem de quê? Das obras. Então eu vou viver uma vida relaxada. Porque não vem da obra. Se parasse nesse versículo, a tragédia estaria estabelecida. Porque o pessoal ia dizer: irmão, a gente é salvo de graça, irmão. A gente não precisa orar, não precisa jejuar, não precisa ler Bíblia, não precisa ir para a igreja, não precisa fazer caridade, não precisa socorrer ninguém, não precisa ser bom, não precisa ser amoroso, porque a salvação é simplesmente pela graça, por meio
da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, e não vem das obras para que ninguém se glorie. Se o Espírito Santo, irmão, irmão, quem me disser que a Bíblia não é inspirada pelo Espírito Santo, eu não dou, porque eu tenho que produzir boas obras, mas a vontade é de dar um croque naquele que não crê na Bíblia. Quem conheceu o croque? Quem é do tempo, eu vou lhe dar um croque. Aleluia. Irmão, o Espírito Santo, a Bíblia é fantástica. A Bíblia jamais poderia ser produto da mente humana por causa da sua perfeição. Não pode, nenhum livro. Os livros, eles são escritos hoje, viram best-seller, quando é com 5 anos, estão fora. Já vem outro. Mas a Bíblia não é eterna e completa. Pastor Arnóbio, se parasse no versículo 9, a tragédia estaria estabelecida no cristianismo. Seria uma religião de relapsos. Seria uma religião de relaxados. Seria uma religião de irresponsáveis. Eu sou salvo pela graça, então eu não vou fazer mais nada. Aí Paulo, o Espírito Santo diz: Paulo, não pare. Acho que Paulo já ia botar a pena no tinteiro. O Espírito Santo diz: epa, não. Você tem que colocar o complemento para a minha igreja não ser relaxada. Aí diz: Paulo, sim, Espírito Santo, coloque aí. Depois que diz que é pela graça, depois que diz que não é pelas obras, depois que diz que é pela fé, depois que diz que não é das obras para que ninguém se glorie, aí o Espírito Santo manda colocar o versículo 10. Eu vou encerrar, hoje a ceia vai passar da hora, mas não tem problema. Tome ceia quem quiser, quem não quiser vai embora, mas o recado eu vou entregar todinho que Jesus mandou, eu vou entregar todinho. Se eu parar no versículo 9, eu estarei ensinando uma heresia. Porque se você ensinar somente pedaço da Bíblia, você pode ensinar uma heresia. Você tem que comer. Deus disse a João: come o rolo todo. Quando chega no versículo 10, aí Paulo diz: olha, pela graça, por meio de quê? Não vem de vós, não vem das obras. Aí quando chega no 10, no 9 ele põe um ponto, aí coloca o arremate. Aí é o último versículo. Porque somos, para aí, leia bem alto, somos o quê? Criados em quem? Para o quê? Prossiga. As quais... Para um pouquinho. Não é salvo pelas obras, mas depois de salvo, aí a Bíblia diz que somos feituras suas. Você não somente é perdoado, você não somente é salvo, mas depois de salvo, você agora passa a ser uma feitura de Deus. Uma nova criatura, criado em quem? Para o quê? Você não é salvo pelas obras, mas é salvo para. As minhas irmãs não são salvas pela roupa. Não. Eu nunca preguei que roupa salva. A roupa não salva. E por que vocês estão bem vestidas? Não andam cocotinha? Por quê? É porque vocês são feituras de Deus para andar bem vestido. Por que é que nós sabemos que tem alguém doente, precisando de um remédio? Nós sabemos que tem alguém com fome, nós sabemos que tem alguém sem vestido, sem roupa, e a gente se preocupa para mandar o remédio, para mandar o vestido. Por que é? É para se salvar? É para se salvar? E porque um verdadeiro cristão, ele se preocupa com o próximo. Por quê? Porque ele foi salvo não pelas obras, mas
Mas não parou não. Ai, irmão, eu estou com vontade de voar. Tinha um presbítero lá em Colônia Leopoldina, na terra do pastor Gildo, que ele orava e dizia: ô Jesus, me dá um par de asa para eu voar. E eu estou como Pedro Cândido, estou com vontade de teu avô. Estou com vontade de voar, fazer oração do Pedro Cândido. Eu já estou nas regiões celestiais. Para um pouquinho. Escuta só. Por que é que vocês têm que fazer o bem? Vocês não podem mais andar no pecado, na prostituição. Por quê? Porque vocês são feituras de Deus, feituras sua quem? De Deus, criados em quem? Em Cristo. Você agora é uma nova criatura para produzir as quais, prossiga, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Depois que eu sou salvo, Deus prepara boas obras para eu andar nelas. Agora, para encerrar a cereja do bolo, que para mim foi a cereja, se não for para vocês, foi para mim, que eu quase pulo da mesa, porque eu não sabia. Eu quase salto, eu quase danço na mesa. Porque quando a gente, como pastor, eu disse, quando a gente está sozinho com Jesus, se a gente fizer na igreja, é meninice. Mas a gente trancado lá no quarto, igual a gente faz cada coisa. Fala tanta língua no mundo. Bate palma às vezes. Grita. Pastor, eu disse, faz até aviãozinho dentro do quarto. Porque é gostoso estar com Jesus. Eu não sabia, eu tinha uma... Por que esta palavra feitura? Volte, por favor. Diz que depois que nós somos salvos, versículo 10. Depois que nós somos salvos, nós somos feituras sua. Feituras sua de quem? De Deus. Em Cristo, diz que em Cristo nós somos uma feitura. E eu fui procurar no grego, com os irmãos que entendem de grego, o que significa. Parem, não saiam. Para vocês guardarem isso para nunca mais esquecer. E quem quiser anotar, anote. Feituras suas em Cristo Jesus para as boas obras. Eu fui procurar a palavra feitura. E eu nunca que soubesse, já caindo os dentes. Quase toda semana cai uma obturação e eu vou lá no dentista. A dentista diz, de novo, eu digo, caiu, glória a Jesus. Já com os dentes caindo, descobri, pastor Cícero, o que significa a palavra feitura. Diz que quando a gente aceita Jesus, Jesus perdoa de graça, mas Ele faz de nós uma feitura. E eu fui procurar os que entendem de grego, e eles me disseram que no grego feitura é poema. Poema. E eu fui procurar o que é poema, e eles me disseram, um lindo desenho, um lindo texto, uma linda obra de arte, uma linda composição, ou uma linda poesia. Poema, no grego, é de onde vem, doutor, a palavra poema. Feitura, no grego, é poema, de onde vem a palavra poema. Que significa, fulano vai recitar um poema. O que é um poema? É uma obra de arte em forma de Pois a Bíblia diz que nós somos poema. Feitura, no grego, é poema, que significa lindo desenho, lindo escrito, linda obra de arte, linda composição musical. Jesus te salva de graça, Jesus te perdoa de graça, Jesus te bota na região celestial de graça, mas o melhor é que Ele pega você e faz de você uma obra de arte. Quando você vê um crente invejoso, mentiroso, larápio, corrupto, quando você vê um crente feio, você diga, esse ainda não é uma feitura de Jesus. Ele diz que é salvo, ele diz que vai para o céu, mas a Bíblia diz que quem é salvo pela graça, assim que Jesus salva pela graça, Jesus faz um trabalho de um poema.
Aí ele começa a produzir o quê? Ele começa a produzir o quê? Olhe para o seu vizinho e diga: você é um poema que Jeová compôs. Esse tem uma pena d'água, tá? Vai chover. Tá quente, mas vai chover. Irmão, quem está com vontade de dar glória a Jesus, irmão? Diga: eu, com toda a minha fraqueza, mas eu sou uma feitura, eu sou um poema, eu sou uma composição, eu sou uma obra de arte que o meu Deus fez. Quem não é batizado não receba nem o pão nem o cálice. Vai haver batismo, e quando houver batismo você vai batizar-se, e depois de batizar-se você vai comer este sagrado pão e este beber deste sagrado cálice. Quem dá aleluia para Jesus nesta hora? O Senhor Jesus, na noite que foi traído, havendo, glória a Deus, tomado o pão em suas mãos, deu graças, e havendo dado graças, o partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei todos vós, este é meu corpo, que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Pastor de Sergipe, por gentileza, pastor de Sergipe. Amém, meu Deus. Consagre o pão, faça uma oração consagrando o pão. Glória a Deus. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Oremos, meus queridos, amados irmãos. Glorioso, eterno Deus, Pai querido, Pai amado, somos gratos a Ti nesta noite, ó Pai, por esta palavra gloriosa que recebemos de Ti, ó Deus, para andarmos na Tua presença. Pai querido, aqui está este pão, ó Deus, neste momento, ó Pai, consagramos, ó Deus, estará simbolizando o corpo do Teu Filho amado, Jesus Cristo, que foi dilacerado na cruz do Calvário, para nos dar vida e vida com abundância. Pai, nós Te louvamos e Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus, amém. Coral. Podeis assentar, irmãos. O coral vai cantar aqueles hinos que nos levam para perto de Deus. Glória a Deus. Amém. Amém.
Quem recebeu esta graça, dá um glória para Deus bonito. Irmãs, é o Emadal, louve a Jesus. Eu me esqueci de apresentar vocês, minhas irmãs, mas vocês são as pessoas mais maravilhosas. Vocês são um poema de Deus. Elas nem se alegraram, irmão, glória a Deus. Vocês são um poema de Deus, uma obra de arte de Deus. Me perdoe, se vocês são obra de arte de Deus, não vão ficar com raiva de mim, porque eu esqueci de vocês, aleluia. E se ficar com raiva de mim, está precisando de Deus desenhar alguma coisa na sua vida, glória a Deus. Cante bonito em nome de Jesus, glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Jesus. Eita! A meditação já foi feita hoje. Tomai e comei, isto é o corpo do Senhor, que é partido por vós. Poema! Poema! Jesus! Umbra da minha vida! Tem misericórdia! Semelhantemente ao fim da ceia, o Senhor Jesus tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai e bebei todos vós, isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Pastor Wilton, consagre o cálice. Aleluia. Senhor Jesus, aqui está o cálice da nova aliança, que por nós foi derramado no Calvário, para que nós pudéssemos estar aqui hoje. O Senhor teve que derramar o seu sangue. Oh, glória a Deus, esse sangue precioso que salva. Oh, glória a Deus, que purifica de todo pecado. Glória a Deus. Aleluia. Eu quero te louvar. Eu quero te louvar, Senhor, por estar aqui. Estou aqui por causa da morte de Jesus. Aleluia. O Senhor Jesus, das suas ordenanças, tomou a cédula que nos era contrária e a cravou na cruz, e agora nos deu o direito de estar aqui. Quero te louvar por tudo, em nome de Jesus. Douglas, vem louvar a Deus. Disse Jesus: bem dele todos é o meu sangue derramado por vós. E todos dizem:
Depois Dala te louva o Senhor e a banda prepara um hino sobre a volta de Jesus. Meus irmãos, saúde a todos na paz do Senhor. Glória a Deus! Graças a Deus. Eita Deus grande, me dedico. Glória a Jesus. Aleluia. Cumprimentos, irmãos, com a paz do Senhor. É motivo de muita alegria estar aqui, adorando a Deus com esse povo de Deus, amém. Eu não sei vocês, mas o maior desejo do meu coração é ver o Senhor face a face. E eu creio que Jesus, Ele está voltando. Eu creio que Ele vem buscar a sua igreja, mas Ele quer achar uma igreja que esteja preparada para morar no céu lá com Ele. Essa canção o Senhor me deu e ela tem servido de oração na minha vida. Vamos adorar Ele, amém? Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Escute. E de repente vai sair uma notícia de um povo que desapareceu. Era um povo diferente e exclusivo. Era o povo de Deus. Aleluia. Os meus olhos não te veem, mas meu coração te sente. Muito em breve o Rei da Glória voltará. E enquanto Ele não volta, vou me preparar pra com Ele no céu morar. E então me toca, me encha pra encher e me renova, transforma, me envolva. E então me toca, me encha pra encher e me renova, transforma, me envolva. E no piscar de olhos tudo mudará. O céu se abrirá, que venha o Rei da Glória. E no piscar de olhos tudo mudará. O céu se abrirá, que venha o Rei da Glória. Que venha o Rei da Glória. Uma notícia de um povo que desapareceu. Sabe quem era esse povo? Era um povo diferente e exclusivo. Era o povo. Os meus olhos
olhos não te veem, mas meu coração te sente. Muito em breve o Rei da Glória voltará. Enquanto Ele não volta, vou me preparar pra com Ele no céu morar. E então me toca, me encha, pra encher e me renova, transformar e me envolva. E então me toca, me encha, pra encher e me renova, transformar e me envolva. E num piscar de olhos tudo mudará. O céu se abrirá, que venha o Rei da Glória. E num piscar de olhos tudo mudará. O céu, que venha o Rei da Glória. Cante isso. E então me toca, me encha, pra encher e me renova, transforma e me envolva. E então me toca, me encha, aleluia, e me volta, Jesus, me leva pra casa. Aleluia. Aqui não é meu lugar. Eu quero ir pra lá, te encontrar. Volta, Jesus, me leva pra casa. Volta, Jesus. Aqui não é meu lugar. Eu quero ir pra lá, te encontrar. Volta, Jesus, me leva pra casa. Volta, Jesus, me leva pra casa. Aqui não é meu lugar. Eu quero ir pra lá. Volta, volta, Jesus, me leva pra casa. Volta, Jesus, me leva pra casa. Aqui não é meu lugar. Eu quero. E então me toca, me encha, pra encher e me renova, transforma e me envolva. E então me toca, me encha, pra encher e me renova, me envolva. E num piscar de olhos tudo mudará. O céu se abrirá, que venha o Rei da Glória. E num piscar de olhos tudo mudará. O céu se abrirá, que venha o Rei da Glória. Para terminar, vamos declarar assim: volta, Jesus, me leva pra casa. Volta, Jesus, me leva pra casa. Aqui não é meu lugar. Eu quero ir pra lá, te encontrar. Volta, Jesus, me leva pra casa. Volta, Jesus, aqui não é meu lugar. Eu quero ir pra lá, te encontrar. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, amém. Vamos ficar de pé, igreja. Todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele... Maranata. Maranata. Outra vez mais forte, Maranata. Já estamos assentados em regiões. Já estamos assentados em regiões. (469) para encerrar o culto. Quem está esperando Jesus a qualquer momento?
mundo, bonito. Quando angelical trombeta deste mundo estrugir, saí que Deus a vai cumprir quando ouvir Jesus meu nome proclamar. Todo mundo, bem bonito agora. Glória, glória, aleluia. O meu nome ouvirei Jesus chamar. Glória, glória, aleluia. Eu espero ouvir Jesus a me chamar. Quando o céu for enrolado e o sol não der mais luz, o meu nome ouvirei Jesus chamar. Passarão a terra, o mar mais permanecerá Jesus, e meu nome vai na glória pronunciar. Agora, bem forte, bem bonito. Glória, glória, aleluia. O meu nome ouvirei Jesus chamar. Glória, glória, aleluia. Eu espero ouvir Jesus a me chamar. Oh, que música suave. Oh, que música suave há de ser pra mim ouvir o meu nome Jesus Cristo anunciar. Oh, que gozo vai minha alma lá nos altos céus fruir quando Cristo o meu nome proclamar. Agora, pela última vez, bem bonito. Glória, glória, aleluia. O meu nome ouvirei Jesus chamar. Glória, glória, aleluia. Eu espero ouvir Jesus a me chamar. Já estou em regiões. Eu já estou em regiões. Você já está em regiões. Nós já estamos em regiões. Daqui um segundinho. Irmãos, eu ia pedir perdão porque passou da hora, mas não vou pedir. Não peço, não peço e não peço. Aleluia! Aleluia! Eu disse a ele que já está perdoado. Quantos necessitam das orações? Maravilhoso e eterno Deus, Pai amado e santo, em cuja presença nós estamos, Senhor. E aqui viemos nesta noite, ó Deus, para cercar a Tua mesa, na primeira Santa Ceia do ano de 2025. Te agradecemos, ó Deus, pela oportunidade, por a mensagem, a Tua palavra, Senhor, que ouvimos transmitida, Senhor, pelo Teu servo, nosso pastor presidente. Conceda a Tua graça e ajude a todos quantos vieram, aqueles que não puderam vir, Senhor, que estão trabalhando, ó Deus querido, aqueles, ó Senhor, que estão viajando, Senhor, abençoa aqueles que estão enfermos, visita, cura, Senhor, que toda enfermidade seja repreendida no nome santo de Jesus. E agora, Senhor, nos prepara, ó Deus, para nos levar de volta aos nossos lares. Deus querido, conceda a Tua graça, acampando anjos em nossa frente. Deus querido, livrando de acidente. Se algo mal tiver projetado contra nós, seja desfeito em nome de Jesus. Pai santo e eterno, assim nós te pedimos e te agradecemos no nome santo do Teu Filho amado Jesus.
E todos dizem: Tem alguém para ser crente hoje? Levante a mão. Alguém para ser crente? Tem alguém para ser crente hoje? Hoje que só veio crente. Só vieram as feituras. Só vieram os poemas. Só vieram as obras de arte de Deus. Quem dá glória para Deus por isso? Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O Senhor guardará tua entrada e tua saída. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com todos, e todos dizem: amém. Dê um abraço no vizinho e diga: você é um poema que Deus escreveu na terra.